Jane Goodall foi a cientista que revolucionou o estudo da primatologia. Nascida em 3 de abril de 1934, a primatóloga britânica Valerie Jane Morris Goodall foi responsável por fazer importantes descobertas sobre o comportamento dos chimpanzés, revolucionando a compreensão do homem sobre os animais. Desde a infância, demonstrou imenso amor pelos animais e o desejo de trabalhar com eles na África. E ela era fascinada pela história do Tarzan. Sua família, porém, não tinha dinheiro para que ela conseguisse estudar numa universidade, o que na época era essencial para que ela começasse a desenvolver suas pesquisas. Por isso, ela começou a estudar secretariado. Trabalhou em Oxford e depois numa empresa de documentários em Londres. Em meados de 1956, ela voltou para sua cidade natal e começou a trabalhar como garçonete, economizando cada centavo que ela ganhava para conseguir comprar uma passagem de navio e ir até o Quênia. No dia 14 de julho de 1960, Jane chegou ao seu destino. No Quênia, Jane foi contratada para ser a secretária de Louis Leakey, que era um famoso paleontólogo que se dedicava a descobrir e desvendar os mistérios da origem do Homo sapiens. Desde o início, ela demonstrou grande interesse em desenvolver pesquisas na área de Louis, e ele então a encaminhou para uma expedição no Gombe Stream National Park, lá na Tanzânia. Como o governo não permitia que uma mulher vivesse sozinha na reserva, Vanessa Morris Goodall foi junto acompanhando a sua filha. Louis foi mentor de Jane durante muitos anos, assim como ele também foi mentor das primatólogas Diane Fossey e Beirut Goldicus. Juntas, elas eram conhecidas como os Anjos de Leakey ou como Trimatas. Poucos meses depois de se conhecerem, Louis disse a Jane que estava completamente apaixonado por ela. Jane escreveu em cartas que ficou horrorizada com essa declaração, já que ele era 30 anos mais velho que ela e era casado. E então deixou bem claro que não podia retribuir aqueles sentimentos, apesar de ele continuar mandando cartas de amor para ela. Desde o princípio, Jane sempre seguiu os seus instintos nos procedimentos de pesquisa. Como ela não sabia que o procedimento científico era registrar todos os animais estudados com números, ela acabou registrando em todas as suas observações os chimpanzés com nomes que ela mesma escolhia, como por exemplo Fifi, Flo, Sr. McGregor, David Greybeard. Ela também se referia aos chimpanzés como indivíduos com traços e personalidades distintos. Por exemplo, quando uma chimpanzé fêmea, que ela chamava de Senhora Megs, estava arrumando os galhos, as folhas, na copa de uma árvore, Jane escreveu nas suas anotações que ela fazia exatamente igual a uma pessoa que está testando as molas de uma cama. Jane passava a maior parte do tempo localizando os animais pelo binóculo, e então ela ia se aproximando aos poucos para que eles pudessem se acostumar com a presença dela. Ela então sentava ali do lado e fazia as anotações dela. Mas, a um mês de acabar os recursos que ela tinha lá na Tanzânia, ela ainda achava que não tinha feito nenhuma descoberta digna. Ela então fez 3 descobertas que não só deixariam Leakey orgulhoso, como também revolucionariam toda a ciência estabelecida. Na primeira, ela observou um chimpanzé comendo a carcaça de um pequeno animal, o que desmentia totalmente a crença que já estava estabelecida de que os grandes primatas não ingeriam carnes. Esse chimpanzé se destacava pelo seu cavanhaque branco, e por isso ela deu o nome de David Greybeard, que é barba cinzenta, Em menos de 2 semanas, Jane continuou a observar esse mesmo chimpanzé, porém o que ela viu foi um divisor de águas. Agachado diante de um cupinzeiro, esse chimpanzé pegou um pedaço de folha, introduziu dentro do túnel. Quando ele retirou, essa folha estava cheia de cupins e então ele comeu.
Em um outro momento, Jane também observou que esse mesmo chimpanzé pegou um graveto, retirou todas as folhas e utilizou esse graveto para pescar os cupins. O chimpanzé tinha fabricado e usado uma ferramenta, duas coisas que até então eram consideradas somente usadas por humanos. Essa observação surpreendeu os cientistas e mudou a forma como vemos hoje o ser humano e os primatas. Outra importante descoberta foi mais ou menos em 1975, quando Jane viu vários chimpanzés cometerem canibalismo. Em Gombe, Jane enfrentou diversos tipos de ameaças naturais, como parasitas, tempestades, malárias, serpentes. No começo da carreira, ela enfrentou uma classe científica majoritariamente masculina que não a levava a sério. Executivos do meio da comunicação cujo apoio exigiam que ela seguisse um roteiro e a glamorização. Homens que se diziam seus parceiros ou patronos, mas também queriam controle e também um relacionamento que ela não queria. Diante de todas as dificuldades, a filosofia de Jane era a mesma: suportar o menosprezo e fazer alguns sacrifícios, contanto que servisse de respaldo para o seu trabalho. Quando Jane começou a redigir e publicar o seu trabalho de campo, ela foi recebida com grande ceticismo pela comunidade científica. Afinal de contas, ela não tinha uma formação acadêmica, apenas um diploma declarando que ela sabia datilografar sem olhar o teclado. No segundo trimestre de 62, Jane fez uma apresentação no simpósio sobre primatas na Sociedade Zoológica de Londres e causou uma boa impressão entre muitos da plateia, inclusive o zoólogo e escritor Desmond Morris, mas também enfrentou zombarias. O integrante da entidade fez uma crítica mal disfarçada do trabalho dela, dizendo que eram relatos isolados e que não traziam uma verdadeira contribuição para a ciência. Uma outra crítica dizia que ela era apenas uma loura esguia com mais tempo para macacos do que para homens. Após suas impactantes descobertas e com a ajuda e influência de Louis Leakey, ela foi aceita para o programa de doutorado na Universidade de Cambridge. Em meados da década de 60, ela se tornou uma PhD em etologia, que é a ciência que estuda o comportamento animal, e Jane é até hoje uma das poucas pessoas a cursar um programa de pós-graduação na Cambridge sem ter um diploma acadêmico. Por muito tempo, as suas pesquisas foram financiadas pela National Geographic, o que significava que ela teria que divulgar os seus resultados também para os veículos da marca. Jane sempre soube da importância da divulgação do seu trabalho, mas, mesmo assim, nem sempre concordava ou gostava de toda a exposição que isso envolvia. Durante sua estadia no Parque Nacional de Gombe, ela demorou para aceitar que os produtores enviassem um fotógrafo para acompanhá-la. No final, ela acabou cedendo, mas só porque as fotos que ela tirava e que sua irmã tirava, que ela também foi convocada para ficar lá junto com a Jane, não agradava muito ela. Mas mesmo assim, ela não via muito sentido em fazer tantas fotos assim das suas pesquisas. Hugo, que era o fotógrafo, chegou em Gombe em agosto de 62 e de cara um problema. Ele fumava demais e Jane detestava. Fora isso, os dois se davam bem. O trabalho de Hugo agradou bastante os editores. Ele registrava imagens usando ferramentas, construindo ninhos e até da hierarquia social dos chimpanzés. Hugo fez milhares de imagens e mais de 65 horas de vídeo. Uma fração desse trabalho foi usado na divulgação de um especial para televisão em 1965 e na capa de uma revista da National Geographic. O que os editores não usaram ficaram guardados em caixas e só foram encontrados agora em 2015 lá na Pensilvânia. Em 65 foi lançado o documentário Miss Goodall and the Wild Chimpanzees e divulgou seu trabalho internacionalmente.
Em 28 de maio, Jane e Hugo se casaram. Mais amadurecida e com a carreira científica consolidada, Jane passou a dedicar a maior parte dos seus esforços ao ativismo ambiental. Em 1977, ela fundou a Jane Goodall Institute para dar continuidade às suas pesquisas e estendeu a bandeira de proteção animal e conservação ambiental. Em 86, ela passou a se declarar abertamente como uma ativista. 5 anos mais tarde, ela inaugurou a Roots and Roots is Founded, uma instituição que encoraja os jovens da Tanzânia a encontrarem soluções para os problemas ambientais do próprio país. Hoje, o programa já atua em quase 100 países, treinando jovens para serem líderes conservacionistas. Jane ainda viaja quase 300 dias por ano para orientar governos, fazer palestras e visitar escolas. Jane e Hugo tiveram um filho, porém em 74 eles se divorciaram. E em 75 ela se casou com o ativista Derek Bryceson, que morreu em 80 por conta de um câncer. Em 2004, ela foi nomeada Mensageira da Paz pelas Nações Unidas.